galera, passando aqui para dar aquele breve recado para você. Você que se amarra em fazer aposta esportiva, eu super te recomendo a Bet7k. A Bet7k é parceira do Futebolaço Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Botando R$ 10 vira 20, 20 vira 40, 50 vira 100. O seu primeiro depósito, eles sempre dobram o valor. Lembrando que o limite máximo de bônus são R$ 1.200. Indicando um amigo que você ainda ganha R$ 20 para apostar. Bet7k, parceiro do Futebolaço Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora vamos começar a falar da SAF. Você foi uma das cabeças principais ali do bastidor da negociação. Como surge o assunto SAF dentro do Vasco? A partir de que momento vocês começam a trabalhar? Inclusive, na campanha da Mais Vasco, o Salgado dizia que era contra Clube Empresa. Não existia ainda a lei da SAF. A lei da SAF ela é posterior à campanha. Como é que surge isso? Eu até tenho uma opinião de que, independente de quem fosse o presidente do Vasco, ia dar uma olhada e bem provavelmente ia cada um negociar do seu jeito, com os seus valores, com os seus parceiros, mas eu acho que dificilmente algum clube, com a situação financeira de Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Bahia, etc., o próprio Atlético Mineiro já está se avizinhando para virar SAF também no final do ano. Como é que surge esse processo dentro do Vasco? Bom, vamos lá. A lei da SAF, até eu tenho uma história pessoal até interessante. Um advogado de São Paulo, Rodrigo Monteiro de Castro, que é um dos autores dessa lei, é um grande amigo, de muita longa data, e ele sempre foi um entusiasta dessa legislação. E a gente chegou a ter um jantar em São Paulo, a conversar, ele me trouxe, eu ajudei ele um pouco a dar sugestões nas questões tributárias da legislação, mas o projeto tinha lá um projeto do Pedro Paulo, tinha um outro projeto dele que foi apadrinhado pelo Rodrigo Pacheco, e estava tudo ali meio indo para um lado, indo para o outro, quando esse projeto dele ganha corpo no Senado e o senador Portinho, aqui do estado do Rio, é o relator, não é? E o Portinho fez um trabalho magnífico de conversar com todo mundo. Todos os stakeholders de futebol que você pode imaginar foram ouvidos, participaram de debates. Eu participei de algumas reuniões com ele para entender o que ele estava pensando da lei, quais as melhorias que a gente poderia sugerir no texto legal e a viabilidade disso. A lei passa em agosto, mas o Bolsonaro, né, veta o capítulo tributário, né, o que tornaria absolutamente impossível você viabilizar, porque a SAF não pode ter o mesmo tipo de tributação de uma empresa normal, em função dela, em última análise, está viabilizando, quer dizer, o futebol. Então, ela teria que ter um regime especial, né? E esse veto é derrubado só em outubro. Então, quando esse veto finalmente é derrubado em outubro e a gente olha para a situação do Vasco, como você falou, a gente precisava ver se esse era um caminho que despertaria interesse, né? O Vasco tinha uma relação já com a KPMG. KPMG nos Estados Unidos é uma das maiores líderes. A gente vê a KPMG muito como auditora aqui no Brasil e tudo, mas eles são os maiores líderes de negociação de M&A, né, dessas operações de fusões e aquisições. E aí começa um processo de identificação de potenciais investidores, vem uma lista inicial que o Vasco escolhe alguns que teriam interesse, esses que ele teria interesse, alguns deles manifestam interesse, vai um teaser, com as informações básicas do clube, ainda sem identificar quem era, e aí vai um processo competitivo, vamos dizer, que vai afunilando para aparecerem propostas, né? Eu, pessoalmente, não participei diretamente das negociações, até porque, como eu estava muito nessa questão política, de estar conversando com os grupos e ter uma posição ali dentro do conselho em relação à avaliação desse negócio, eu não queria me envolver, né, na negociação de cláusulas em detalhe. Eu participei um pouquinho no final, já mais nos finalmente, para a gente conseguir fechar, mas eu acompanhei o que estava se passando. E a SAF, para a gente, ela sem dúvida é a única forma que a gente encontrou de levantar recursos. Porque você, historicamente, você mesmo falou, quer dizer, você tem recursos, muitas vezes eram aportes feitos por sócios, historicamente, no Vasco, né? Sócios ligados ao clube, mas
Isso acabou. Antecipação de recebível de televisão. O rival se levantou com isso, né? Nós não conseguimos antecipar recebíveis, até o que conseguimos, nossos recebíveis não eram tão altos assim, né? Então, inviável. Levantamento de recursos no mercado, sem as garantias que a gente podia dar, as taxas de juro impagáveis, 17%, 16%, quer dizer, é impossível, né? Então, a solução é você buscar no mercado um investidor, né? E aí você tem vários perfis de investidores. Você poderia ter investidores puramente financeiros, você poderia investidores que têm interesse na gestão, poderia ter um mix, né, de diferentes naturezas de investidores. E aí surgiu a 777 como um investidor que estava disposto, isso foi muito importante, a comprar um período de exclusividade, oferecendo aquele empréstimo de 70 milhões, que foi fundamental para a gente poder viabilizar, né, a contratação de jogadores, viabilizar a equipe, viabilizar o começo da temporada, não é? E isso foi muito importante para a gente, né? Então... Bom, eu queria que você me desse, dentro dessa discussão ainda, você falou que você ficou mais a cargo da questão das discussões políticas internamente dentro do Vasco, no conselho, nos grupos políticos. Quem que conduziu a negociação com o mercado? Não, Teve a Matix que fez a Matix é a triangulação, não é? Quer dizer, a intermediação, mas assim, as pessoas que estavam nas mesas de negociação representando o Vasco, além do presidente Jorge Salgado, foi o Zé Cândido Bulhões e o Adriano Mendes, né? E o Luiz Melo, um pouco também... O Osório não participou? O Osório, menos. O Osório teve uma participação mais já depois da identificação da 777, muito na condução aí das relações, das conversas, das apresentações, da própria apresentação para as autoridades aqui no estado do Rio, né? O prefeito, o governador, Maracanã, quer dizer, teve um papel importantíssimo nessa área. Mas, assim, a negociação do detalhe do contrato, eu achava que, para mim, não era recomendável que eu tivesse ali, uma vez que eu estaria presidindo a comissão do conselho que ia analisar esses contratos. E eu poderia ter críticas àquelas cláusulas do contrato e eu não poderia ser uma pessoa que tivesse negociado e ter as críticas, entendeu? Então, obviamente, algumas coisas eu conhecia, né? Mas os pontos que eu acho que a gente tinha que olhar, a gente fez e fizemos as críticas que entendíamos pertinentes, né, no momento oportuno.